Vamos ler aí uma história muito conhecida de Gênesis, está lá em Gênesis capítulo 9, do verso 20 ao 27. Não sei se ficou pequeno aí, mas não tem ninguém cegozinho aí, né? Se tiver, está com óculos. Vamos ler, diz assim, ó: Noé, que era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha. Bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, viu a nudez do pai e foi contar aos 2 irmãos que estavam do lado de fora. Mas Sem e Jafé pegaram a capa, levantaram-na sobre os ombros e, andando de costas para não verem a nudez do pai, cobriram-no. Quando Noé acordou do efeito do vinho e descobriu que seu filho caçula lhe havia feito, disse: Maldito seja Canaã, escravo de escravos será para os seus irmãos. Faço uma pergunta aqui para vocês. Não tem nada de errado aqui não, nesse versículo 25? Vou dar um chocolate para quem acertar. Fala, Emanuel, vou falar. Ah, mas você me ouviu falando ontem, né, cara? Você não vale, poxa. Emanuel estragou o negócio. Ouviram o que o Emanuel falou? Pegaram? Estranho, não é? Quem pecou não foi Cã? Por que a maldição veio sobre Canaã, que é filho de Cã? Gerou a dúvida aí? A neurazinha? Beleza, então prossigamos com a leitura. 26, no verso 26. Disse ainda: Bendito seja o Senhor, o Deus de Sem. Seja Canaã o seu escravo. 27. Amplie Deus o território de Jafé, habite ele nas tendas de Sem, e seja Canaã seu escravo. Texto conhecido, né, irmãos? Todo mundo conhece esse texto, né? Quando aconteceu isso? Pós-dilúvio. Então, Noé era um agricultor, plantou uma vinha, colheu a vinha, bebeu do vinho e ficou embriagado. E se encontrou na sua tenda nu, irmãos. O seu filho Cã viu aquela cena, viu o seu pai exposto, vulnerável, bêbado e nu, e aí correu para falar com seus irmãos, e quem sabe, né, aproveitando daquela situação, e aí contou para os seus irmãos. Os irmãos, ao contrário de Cã, tomaram uma atitude totalmente diferente. Eles não quiseram se aproveitar da vulnerabilidade do seu pai. Então, eles não queriam se misturar com aquela cena, e aí então eles colocam a capa na altura dos ombros e vão andando de costas até o seu pai e cobrem o seu pai, e ali então eles deixam aquele lugar. Queridos, tenda fala de intimidade, e nudez fala de exposição. E aí eu faço uma pergunta aqui para vocês aqui agora. Pergunta de célula, ó. O que mais chama a sua atenção nessa história? 1. Noé estar nu. Tem um slide aí, isso. Noé estar nu. Ou 2, a maneira que os filhos sem Jafé agiram naquela situação. Quem acha 1, levanta o dedinho 1. Quem acha 2, levanta o dedinho 2. Só para me ver. E quem não acha nada? Tem gente que não acha nada. Acha alguma coisa aí, meu filho, bora. Aguça o seu senso de crítico. O que mais te chama a atenção? O fato de Noé estar nu, ou a maneira com que os filhos, né, sem Jafé, agiram diante daquela situação. Faz aí para mim de novo, vai, porque teve muita gente que não fez nada. Ainda tem gente que não acha nada. Será que é mais 2? Será que é mais 1? Fica aí só os 2, assim. Agora abaixa o 2, levanta aí quem acha 1. Eu acho que o 2 ganhou. Eu acho que o 2 ganhou. Há quem possa dizer o seguinte: nossa, que absurdo. Noé, um homem que no capítulo 6 de Gênesis foi chamado de um homem justo, íntegro,
em meio à sua geração, tanto é que ele foi chamado por Deus para construir uma arca, porque Deus estava disposto a destruir tudo e todos, mas ele não, era um homem justo, era um homem íntegro, e agora como é que esse homem se encontra embriagado, nu? Que coisa ridícula. Há outros que possam dizer bem assim, ó, nada, velho, qual é o problema disso? Pelo amor de Deus, estão fazendo tempestade em copo d'água. O que temos? É natural. O homem plantou a vinha, o homem colheu, o homem bebeu, embebedou, acontece. Aí, que tem estar nu? Qual é o problema de estar nu? Há pessoas que vão ler esse texto, irmãos, e logo vai ser chamada a atenção de, poxa, Noé, logo Noé, eu não esperava isso dele. Não esperava isso de um líder. Não esperava isso de um pai. Não esperava isso de um sacerdote, né? De sua família, que conduziu a sua família e tudo mais. Eu não esperava isso de um homem que se manteve durante anos num projeto de Deus e ele não deslizou em nenhum momento. Como que ele faz isso agora? Mas outras pessoas, irmãos, vai ser chamada a atenção pelo fato do exagero. Para que tanta radicalidade dos seus irmãos? Nossa, é o pai deles, por que eles não podem ver a nudez do seu pai? Qual é o problema nisso? Por que isso? Para que isso? Era só simplesmente pegava a capa lá e tampava lá o pai. Mas para que essa radicalidade toda? Não viram, não queriam ver o seu pai nu, não se exporam àquela situação, não se misturaram com aquela situação. Queridos, hoje a gente não está aqui nem para dar ênfase ao erro de Noé, porque de fato, se existe um fato aqui, irmãos, que está comprovado na Bíblia, é que Noé se encontrou numa situação totalmente imprópria. O fato de estar nu e o fato de estar bêbado era uma situação completamente imprópria. Mas o texto, irmãos, deixa claro para a gente que a ênfase dessa história não está no erro de Noé, mas sim no pecado de Cã. Tanto é que é um pecado, irmãos, que gerou uma consequência para nações. Um pecado, irmãos, que mostrou que de fato a gente não pode brincar com honra. A gente não pode, a gente ouviu, a gente leu várias ministrações sobre honra, nós lemos o livro, nós fizemos o jejum, e se a partir disso tudo, querido, você realmente não considera isso algo importante na sua vida, que seja hoje, né, a última ministração dessa série, um despertamento para você. Porque é muito melhor você caminhar no nível radical como Sem e Jafé, do que você ser uma pessoa indiferente quanto à honra, como foi o filho de Noé, chamado Cã. A gente geralmente, queridos, nós não ficamos envergonhados e nem muito chocados com o que aconteceu com Noé. E sabe por quê, queridos? Porque, sinceramente, a gente faz parte de uma sociedade em decadência. O mundo está em decadência, irmãos. E isso é perceptível. Então, há situações que não podem fazer parte do nosso meio e que têm sido cada vez mais comum em nosso meio. O mundo está em decadência moral, irmãos. E nós não nos escandalizamos mais com a nudez. Eu quero que você pense nudez em todos os sentidos. O mundo em decadência, queridos, cada vez pior, e a gente se acostumando com aquilo que não deveria fazer parte das nossas vidas. É mais ou menos o seguinte, para Cã, aquela situação era uma oportunidade dele se aproveitar da vulnerabilidade do seu pai. Para Cã, ali foi uma oportunidade de ele se divertir com aquela situação. A nudez do seu pai era algo irrelevante, comum. E é exatamente isso que Deus quer despertar a gente aqui hoje. Praticamente, irmãos, todo tipo de intimidade sexual hoje tem se tornado cada vez mais normal na vida de tantas pessoas, inclusive de irmãos da igreja.
Eu li uma reportagem de casais jovens, né, como vocês que estão se casando hoje, estão compartilhando as intimidades dos casais nas redes sociais, como se fosse algo totalmente natural. E a nudez, de fato, né, a nudez de estar despido, isso não precisa nem falar, né, irmãos? Como é que tem sido, né, nos filmes, em todos os lugares. E a imoralidade, no jeito de falar, no comportamento, nas roupas que se vestem, elas estão por aí, irmãos, cada vez numa normalidade terrível. O mundo está em decadência, mas nós precisamos nos comportar de maneira, de fato, radical mesmo, para que nós não venhamos desonrar ao Senhor. Porque o que aconteceu naquele dia, irmãos, foi que um dos filhos desonrou a Deus quando desonrou seu pai. Mas 2 dos filhos honraram a Deus porque honrou seu pai. Toda vez que você desonra alguém, você está desonrando a Deus. E nós aprendemos no livro os níveis de honra, que devemos honrar os nossos líderes, honrar os nossos pais, né, os nossos superiores, honrar os nossos amigos, honrar pessoas que estão sob nossa responsabilidade. Toda vez que você desonra qualquer uma dessas pessoas, você está desonrando a Deus. E aí, queridos, entenda isso, abra os olhos, porque não podemos sermos conduzidos nesse mundo decadente, não. Condutas que são anormais e pervertidas não podem fazer parte da nossa rotina, irmãos. Amém? Amém? E o negócio está feio, você sabe disso. Não há um mínimo de decência, não há um mínimo de moralidade. Então, vocês percebem também nessa passagem que não tem muitos detalhes do que aconteceu naquela tenda? Vocês percebem também que não há muitos detalhes para aquela ocorrência ali? É bem sucinto. Noé se embriagou e estava nu na sua tenda. Simples, sucinto, sem muitos detalhes. O seu filho vê o pai ali e espalha a notícia para os seus irmãos. Queridos, isso, se a gente imaginar, a gente pode pensar tantas coisas. Por exemplo, Cã, pode ser que Cã não falou isso só para os 2 irmãos. Talvez ele espalhou isso para mais pessoas. Existem alguns estudiosos, e isso está totalmente não comprovado e difícil de comprovar, que dizem que o Cã teria tido relações com seu pai. Mas isso foi um argumento totalmente vencido, né, por conta de algumas situações que foram analisadas. Mas a gente não tem muitos detalhes sobre isso. Quem sabe, irmãos, o autor da Bíblia quis também deixar a gente de fora daquela situação, assim como ficaram Sem e Jafé, para que não nos envolvêssemos também e para que não corrêssemos o risco de desonrar, então, né, uma autoridade, um líder, como fez Cã. E aí, isso é bom, irmãos. Por quê? Porque também mostra para a gente que o ponto principal desse texto está no pecado da desonra. No pecado, irmãos, da indiferença. E por que eu estou chamando indiferença hoje aqui? Olha só o que está escrito, dicionário, né? Significado de indiferença. Indiferença significa falta de interesse, de atenção, falta de cuidado, falta de consideração, descaso, desdém. Então, queridos, as consequências foram muito drásticas, a gente viu aí. Cã, além de violar a privacidade do seu pai, além de não ajudá-lo, se divertiu com o erro. Mas Sem e Jafé glorificaram a Deus quando agiram em conjunto para preservar a honra do seu pai. Cã desonrou tanto seu pai quanto a Deus, foi o que eu falei aqui. Porque Noé, queridos, estava humilhado naquela situação. Então Cã foi amaldiçoado, e a bênção veio sobre
Sem e Jafé. O verso 25, né? O que eu chamei a atenção de vocês foi: maldito seja Canaã, escravo de escravos será para os seus irmãos. Palavras de maldição, irmãos. Mas por que Canaã? Porque Noé se direcionou ao filho de Cã, né, o seu neto, um dos 4 netos, um dos 4 filhos de Cã. Cã tinha 4 filhos, um deles era Canaã. E sobre Canaã recaiu a maldição pelo pecado do seu pai. Por que isso? Porque, queridos, ali não foi simplesmente palavras de vitórias lançadas na vida de Sem e Jafé, mas foi também palavras proféticas, porque Noé viu que a descendência de Canaã seria uma descendência de pessoas imorais, assim como o comportamento do seu pai. E aí então a maldição vem sobre Canaã como uma palavra profética, uma profecia lançada. Noé enxergou o futuro daquela geração, que seria uma geração corrompida, que seria uma geração imoral, assim como o comportamento de Cã. Aí, queridos, se você ler o capítulo 10, você vai ver que os cananeus, a nação gerada por Canaã, beleza? Habitou aonde, irmãos? Habitaram em Sodoma, habitaram em Gomorra, e mais 2 outras cidades que foram destruídas por Deus, por causa de quê? De tanta imoralidade que existia naquelas cidades, naquelas regiões. E meus irmãos, biblicamente, né? E cientificamente, a geração dos cananeus tiveram elo com os egípcios. E meus irmãos, cientificamente foi comprovado que a arqueologia encontrou o país que mais se encontrou estatuetas enterradas de 2 deusas, Astarote e Anat, 2 deusas do sexo, foram encontradas. Nenhum lugar encontrou mais do que exatamente nas regiões habitadas pelos cananeus. O culto ao sexo, a religião fazendo um culto ao sexo, a imoralidade sexual, a depravação sexual, foi forte na vida da geração de Canaã. Que coisa forte, irmãos, impactante. Alguém pode falar, não, mas também, né, depois que Noé amaldiçoou. Não, irmãos, Noé fez uma profecia, uma visão de que aquele povo seria um povo depravado sexualmente. E onde eles habitaram, o Senhor destruiu. E aí a geração de Sem e a geração de Jafé cometeu um grande erro. Qual foi o erro, irmãos? Quando eles foram lá e aí tomaram Canaã, a terra de Canaã, a terra prometida, Deus falou, destrua todos aqueles povos. Mas aí eles saíram destruindo e não destruíram a todos. Lembra disso? A Bíblia diz que não expulsaram todos daquele lugar, não destruíram todos daquele lugar, e pior, as suas filhas se casaram com os filhos deles. E os filhos deles, as filhas deles se casaram com seus filhos. E aí não é à toa, irmãos, que aí vem então os inimigos, né, os piores inimigos de Israel, e aí começa aí você lê o Velho Testamento todinho, você vê tantas guerras. Faixa de Gaza, irmãos, também habitada pelos cananeus. Que coisa louca, né? É sério ou não é sério a questão da honra, irmãos? Sim ou não? Sim? Sim, irmãos, é muito sério. A gente sabe que existem consequências para quem honra, né? E o livro falou muito bem sobre isso, sobre recompensa da honra, né? Toda vez que você honra, então você é recompensado. Olha que bênção isso. Quando você honra aqueles que têm que ser honrados, então você é recompensado. Mas também, irmãos, quando você é indiferente, você também está passivo de ser severamente punido, irmãos.
Mas hoje, na verdade, eu quero falar aqui sobre um outro nível de santidade. Eu não quero simplesmente falar de honra. Honra, vocês já ouviram aqui sobre honra durante todos esses dias. Mas eu quero que a gente vá mais profundo em relação à santidade. Aí eu faço a perguntinha de célula aqui, ó. O que é santidade? Alguém poderia responder? Para você, o que é santidade? Obrigado. Obrigado. São muitas as respostas. Separado. Tá certo, irmãos. Pode falar. Você está pensando aí, tá certo também, fala. Não, quer falar? Está com vergonha? Santidade, irmãos, sim, a gente pode pensar em separados, consagrados, evitar o pecado, não é? A gente pode pensar em santidade, então é o que eu não posso fazer, os pecados que eu não posso cometer. Eu vou falar de santidade, então eu vou falar dos pecados que eu preciso evitar, não é? Mas hoje eu quero que a gente pense mais do que isso, uma forma mais profunda, baseado nesse texto, que é o que, irmãos? Esse texto está dizendo para a gente que um dos testes do caráter cristão é a nossa reação aos pecados dos outros. O seu caráter cristão, ele é aprovado ou reprovado diante do pecado dos outros. O seu caráter cristão, irmão, ele é reprovado ou aprovado diante do pecado dos seus líderes, diante do pecado dos seus pais, diante do pecado dos seus amigos. Qual é a sua reação diante do pecado de outras pessoas? Qual é a sua reação diante do pecado de pessoas que vivem perto de você? E aí, você consegue distinguir agora quem você é, se você é um Cã da vida? Se você é um Sem e um Jafé? Diante do pecado dos seus amigos, como é o seu comportamento? Você honra a Deus ou você é indiferente diante daquela situação? Um brother seu está pecando do seu lado aqui. E o que você faz? Qual é a sua reação diante disso? Você fala, eita, peraí, deixa eu levantar uma capa aqui. Ei, isso está errado, isso é pecado, corrige isso aí. Ou você fica indiferente. E para piorar, ei, tu viu aqui, mano, esse bicho é doido, velho. Quem você é diante do pecado de outras pessoas? Quem você é diante do pecado do seu irmão? Do seu brother? Do seu líder? Do seu pai? Do seu pastor? Do seu chefe? Quem você é, meu irmão? Isso prova o seu caráter, cristão ou não. Isso prova a sua importância, se realmente você aprendeu o que é honra ou o que não é. Quem você é diante do pecado das pessoas que cometem diante de você? Cã, irmãos, aparentemente estava se divertindo com o pecado do seu pai, de uma autoridade na vida dele. Em vez dele ficar horrorizado, irmãos, ao invés dele repugnar aquela situação, não, pai, isso não, e sabe, tentar resolver, não, irmãos, o cara procura chamar outras pessoas para que aquela exposição fosse conhecida por outros. E o que você faz diante do pecado das pessoas? Você repugna o pecado, irmãos? Ou você se diverte com o pecado? Tem um brother seu pecando do seu lado, você está achando graça. Você não se importa com isso. Você vê as pessoas, irmãos, desagradando a Deus, desobedecendo ao Senhor, e você faz o que diante de uma situação dessa? Você repugna o pecado, você tenta resolver, ou você fica indiferente? Meu irmão, nada, não vou falar nada não, porque, mano, quem sou eu para falar? Quem realmente se importa com a honra, irmãos, toma a atitude devida. Porque sem Jafé podia dizer, não, nem vamos lá, não vou não, você não tem nada a ver com isso, se meu pai está desse jeito aí, a culpa é dele, o erro é dele, ele que fique lá.
Não, irmãos, logo tomaram atitude. Vamos lá resolver isso. Vamos lá resolver esse problema. O meu pai está exposto, o meu pai falhou, o meu pai está numa situação imprópria e eu preciso resolver, mas sem desonrá-lo. Quem é você diante do pecado dos seus amigos? Você resolve o problema honrando a Deus, ou você é indiferente? Ou você aplaude, ou você acha legal, você acha bonito, engraçado, ou acha que não tem nada a ver? Quem você é diante do pecado dos seus líderes? Dos erros dos seus líderes? Quem é você diante do pecado dos erros dos seus pais? É sobre isso que eu quero falar hoje. É sobre esse nível de santidade, irmãos. Não é a santidade simplesmente do pecado que eu não devo cometer, que eu devo evitar, da minha fraqueza. Mas eu quero que a gente pense nos pecados dos outros e das nossas reações diante disso. Você está vendo uma geração sendo corrompida por falas terríveis, por comportamentos totalmente inadequados. E você faz o que da sua vida, pelo amor de Jesus? Você vê uma geração sendo conduzida por uma cultura totalmente sexualizada, onde o sexo, a depravação, a nudez está estampado em todas as coisas, e você faz o que? Você acha graça e ri disso, curte. Um dia desses chegaram para mim e falaram: pastor, essas partes, essa mensação vocês vão ter que editar bastante, né? Pastor, fulano viu um outro fulano curtindo umas fotos, nossa, de umas meninas no Instagram, que Deus me livre. Você precisava ver, pastor, essas fotos. Eu falei: não precisava ver, eu não preciso ver essas fotos. E nem preciso ver a curtida, não. Mas, aí, queridos, você vê como é que é uma reação em cadeia, né? Se a gente não amadurecer em relação a isso, a gente vai continuar sendo uma igreja, não vou nem falar de igreja, né? Eu vou falar aqui no nosso contexto. Uma geração de jovens aqui, que não faz cócegas, que não tem sabor. É uma lâmpada apagada no meio dessa geração. Se você vê uma juventude hoje, vai ver onde é que estão os jovens hoje, galera. Ei, aqui, tem várias cadeiras vazias. Mas você vai em qualquer casa de festa aí, irmãos, não tem lugar para entrar gente, está entupido. Está entupido. Você veio aqui, você vai passar 2 horas aqui num culto adorando ao Senhor. Mas tem gente que começa ali, daqui a pouco, meia-noite, eles vão até 6 horas da manhã, meu irmão. Eles vão até 6 horas da manhã. Você está vendo uma geração em decadência e, pelo amor de Jesus, o que você faz diante disso? Isso de modo geral, mas e aqui dentro, de fato, dentro do seu irmão, como é que você está cuidando do seu amigo aqui? Que glória a Deus, ele chegou aqui. Glória ao Senhor, ele ouviu sobre Jesus e sentou aí e falou: não, realmente essa é a vida que eu quero. Mas ele comete deslizes, ele se deixa ser influenciado pelo mal, ele comete erros. E você faz o que diante desses erros? Qual é o seu comportamento, irmãos? É isso que nós precisamos entender hoje de uma forma sábia mesmo. A gente não pode achar comum, a gente não pode achar normal. Nós não podemos achar o pecado, irmãos, uma coisa normal, mas algo repugnante. A gente não pode ficar indiferente em relação ao pecado. A gente não pode achar engraçado, e pior ainda, cuidado com o que você acha, porque não importa o que você acha, não importa o que eu acho, importa o que Deus acha, irmãos. Não é a sua opinião que conta, a sua opinião em nada é a mesma coisa, assim como a minha. Importa o que Deus acha sobre tudo. Então não é você que discerne se aquilo é pecado ou não, é o que a palavra do Senhor diz. Não é você que fala se aquilo é saudável ou não, é o Senhor que fala se realmente Ele quer isso de você ou não. Porque nem tudo que é pecado, o Senhor quer de você. Ou melhor, não é só o pecado que Ele quer arrancar de você, não. Porque tudo é lícito, mas nem todas as coisas te convêm. Amém?
E aí a galera está viajando hoje, falando assim, eu não acho, eu não acho. E aqui, né, na igreja, existe isso é quase que universal aqui, né? Quando a gente vai perguntar para um irmão sobre alguma coisa, aí, né, a galera fala assim, tu acha? Queridos, eu já tive situações de fazer algumas perguntas e a resposta que eu ganhei foi essa pergunta. Tu acha? Mas eu senti, irmãos, que esse tu acha era o seguinte, jogando a responsabilidade para mim. Era mais ou menos assim, ô irmão, tu não acha que, irmão, essa roupa aí que você está usando, você não acha inadequado e tal? Tu acha? É mais ou menos assim, que vergonha, pastor, tu achar um negócio desse. Como assim você acha um negócio desse? Que coisa feia, a responsabilidade é sua que acha isso, porque eu não acho. É chegar num casalzinho de RA e falar, irmãos, um comportamento assim, né, de estar sozinho em tal lugar, realmente vocês acham que isso é saudável, é legal? Tu acha, pastor, que não é? Então, irmãos, não é a sua opinião, não é a minha, porque o que tu acha pode estar te levando para o precipício, como essa figurinha que eu achei na internet aqui, ó, coloquei. Tu acha? Aí a pessoa, ei, você está sem paraquedas, essa é a tua opinião. A opinião dele, né, ele tem paraquedas, né? A opinião dele, ele está salvo, está tranquilo, está safo. Mas em questão de segundos pode ser que já era. E é isso que está acontecendo com muitos. Tu acha? Porque eu não acho. Essa não é a minha opinião. Ô irmão, esse comportamento seu é saudável, edifica você, edifica a igreja? Tu acha? Porque eu acho que não tem nada a ver. Meu irmão, se liga, velho. Você é conduzido por alguém. Existem pessoas na sua vida que vai te dar direções importantes. E que nem muitas vezes você vai ter que abrir mão do que você acha. Se você não lê a Bíblia, irmãos, se cada um de nós aqui, ó, deixa eu te falar, se ao ler a Bíblia você não é confrontado, então vou te falar aqui, ó, você é um ET. Porque toda vez que eu leio a Bíblia mostrando o celular, né? Como é que está o mundo hoje? Mostrando o celular, é porque é aqui que eu leio. Toda vez que eu leio a Bíblia, eu sou confrontado, irmãos. É muita coisa que eu tenho que corrigir, é muita coisa que eu estou errado. Você não tem essa sensação, não? Se você está lendo a Bíblia e não sente confrontado, não sente que você tem que corrigir nada, sinceramente, você está lendo a Bíblia do jeito errado. Ou até com a Bíblia você está perguntando para ela se ela acha. Tu acha, é? Ô Deus, tu acha isso? O salário do pecado é a morte. Tu acha? Eu não acho que é, não. Já pensou, irmão, chegar nesse nível? Esse nível de dureza, de coração pedrificado, esse nível de insensibilidade, esse nível, chegar num nível, irmãos, que a gente não percebe o pecado morando e habitando no nosso meio. Você cantou uma música aqui, ó, que você está com suas vestes brancas, você está dizendo para o Senhor que não há manchas, não há sujeira, não há pecado, você está só esperando Ele vir, como de fato uma noiva espera o noivo no altar, sem manchas. Ninguém vê aí uma noiva entrando toda suja, toda mal vestida, maquiagem toda torta, um negócio, não. Ela se preparou, ela passou horas, tem uma equipe, um monte de gente ali, para ela poder realmente chegar ali e estar diante do noivo dela, totalmente perfeita. E você abre a sua boca e você canta isso, mas de fato, irmãos, suas vestes estão brancas? Ou você acha que está? Então, o que diz realmente a respeito de nós é a palavra de Deus. Amém, irmãos? Você não pode ficar indiferente diante das situações.
Meu irmão, deixa eu falar um negócio para você aqui, ó. Deus está conduzindo a sua vida para você marcar essa geração. Deus está acordando você, despertando você, para você fazer algo de relevante nessa geração, nesse tempo, nessa igreja aqui, irmãos. Então Deus está usando várias ferramentas para isso. Deus está usando várias ferramentas para isso. Deus está usando uma equipe de pastor para isso. Deus está usando jejum, propósitos. Deus está usando livros. Deus está usando momentos, cultos, vigílias, tantas situações. Deus está tentando tirar você de uma situação onde você não acha nada, não sei e tal, está achando tudo comum, tudo normal. Ele está tentando despertar você através de tudo que acontece aqui nessa igreja, para que você faça algo de relevante nessa geração, meu irmão. Se você ficar assim, não é comigo, tem um jejum, um propósito, isso aí não é comigo, é o que vai ter mesmo? Não sei lá, que livro é mesmo? Não consigo ler em PDF. Desperta, tu que dorme, mano. Vamos encher esse lugar aqui, velho. Hoje é sábado, isso aqui era para estar uma loucura pipocando, e eu acredito que vai estar, em nome de Jesus. Amém? Estava falando para o Júlio ali, falei, Júlio, já pensou se a gente tivesse essa estrutura aqui na época do auge da teia? Rapaz, eu acho que tinha gente pulando aqui fazendo, como é que fala? Tirolesa dali, mano. A gente tinha endoidado isso aqui já, tudo já. E aí o Júlio tem uma palavra muito sábia, né? Ainda dá tempo. Ainda dá tempo, galera. Basta você falar o seguinte: ei, diante desses pecados à minha volta aí, eu não caio mais no erro de ficar indiferente. Se a condenação de Deus recaiu sobre os atos de Cã e de quem andou em seus caminhos, o que Deus está falando para a gente aqui hoje? Queridos, que Deus hoje nos perdoe por ficarmos mais chocados e envergonhados, por não ficarmos, mais chocados e envergonhados com o pecado. Que Deus nos guarde, irmãos, desse pecado aí, da desonra. Porque hoje, em nome de Jesus, Deus está nos ensinando sobre, ou pelo menos nos lembrando aqui sobre um valor da pureza moral. Amém? E a gente precisa ser implacáveis com o pecado. Não deixe o pecado habitar entre vocês, amém, irmãos? Não deixe o pecado habitar entre nós, irmãos. Nada de pecado no nosso meio, amém? Bora agir, galera, vamos trabalhar, bora. Santidade não é só você ficar sozinho lutando contra o pecado. Santidade, irmãos, é você conduzir o seu irmão, as pessoas que estão perto de você, em santidade também. Não dá para ser um amigo seu ficar pecando e você achando isso normal. Tá beleza, tá de boa. Vai lá, alguém resolve isso aí, mas eu não. Amém? E para terminar, para terminar não, mas é porque essa parte aqui, vamos embora. Qual deve ser a nossa reação então, irmãos, diante dos pecados hoje em dia? Diante do pecado das pessoas? Qual é a nossa reação? Diante do pecado dos nossos líderes, dos nossos pais, dos nossos irmãos, amigos, dos nossos discípulos. A gente honra a Deus ou a gente fica indiferente? A gente sabe que a gente tem que honrar a Deus. E para honrar a Deus, pelo menos hoje aqui eu falo de 4 atitudes. Primeiro, reprove as obras das trevas. Isso aqui vale para a nossa vida, hein? Sempre, irmãos. Reprove as obras das trevas. Efésios 5, 11 ao 12 diz: e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, porém reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Existe, o texto, fala também de que no nosso meio não deve ter nem menção de imoralidade, de palavras imorais, enfim. Não deve nem ser mencionado, queridos. Porque existe um valor moral
para todos os filhos, de fato, que foram chamados por Cristo. Aqueles que vivem em santidade, irmãos, não brincam com a moralidade. Então, você precisa reprovar as obras das trevas. E esse texto é interessante para mim, porque por causa dessa palavra cúmplice. Porque geralmente o cúmplice não necessariamente é o autor daquela obra. O cúmplice não é o cara que cometeu o crime. O cúmplice é aquele que, de certa forma, está participando daquilo, ou pelo menos sendo conivente com aquilo. Não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Sabe o que a gente aprende aqui, irmãos? Que nós precisamos reprovar o pecado. E como a gente reprova o pecado? Isso é importante. Nós não reprovamos o pecado com outro pecado, não, irmãos. Jamais, jamais. O pecado é reprovado com retidão. Não se reprova o pecado, por exemplo, através da fofoca. Fala amém aí, irmão. Fala amém de novo. Eu não reprovo o pecado do meu irmão, do meu amigo, através da fofoca, irmãos. Porque a fofoca é pecado também. Eu reprovo o pecado com retidão. E o que significa retidão? Retidão significa que você está próximo da perfeita vontade de Deus. O seu comportamento, os seus valores, aquilo que você faz, aquilo que você pensa, estão de acordo com a vontade de Deus na sua vida. É assim que nós reprovamos o pecado. Lembra dos filhos? Enquanto Cã peca desonrando seu pai, então aqueles outros dois, os dois irmãos dele, então reprova o pecado como? Sendo luz, sendo radical, galera. É indo de costas para aquilo que é profano, é indo de costas, virando as costas para aquilo que não agrada e não glorifica a Deus. É de forma radical que se reprova o pecado, mas é sendo luz, é sendo reto, é sendo íntegro, é sendo justo. Não é você espalhando a notícia de algo errado que alguém tenha feito. Você não reprova o pecado quando você sai espalhando os erros dos outros. Seja esse outro aí, quem quer que seja. Amém? Então, reprove as obras das trevas. Segundo, restaure aquele que caiu. Gálatas 6:1. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais. Está falando de crente maduro. Tá bom? Não é qualquer um. Vou voltar para o início. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, ou seja, alguém pecou, aí ele fala o seguinte: vós que sois espirituais, corrige-o com o espírito de brandura. Há uma versão que vai falar que é preciso corrigir com humildade. E olha que conselho poderoso. E guarda-te para que não seja também tentado. Quem são aqueles que devem resgatar os caídos? Quem são aqueles que de fato precisam restaurar aquele que caiu? Só os espirituais. E mesmo assim, tendo cuidado para que não seja tentado. Porque se numa dessa você vacila, você também cai. E aí não é mais um só caído, agora são dois. Então, queridos, nós estamos falando de maturidade, restaurar o que caiu. Nessa passagem, queridos, Paulo está ressaltando a atitude de quem deve se encarregar da obrigação de restaurar o caído. A pessoa precisa ser madura, e ela tem que ser humilde, e tem que estar com os olhos bem abertos, para não ser tentada, amém? São atitudes, queridos, que honram a Deus diante do pecado das pessoas. É sobre isso que nós estamos falando, amém? Terceira e penúltima, ame uns aos outros. 1 Pedro 4,8 diz: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Na linguagem de hoje, essa palavra cobrir será substituída
por perdoar. Foi exatamente o que Jesus fez com você. O amor de Jesus cobriu a sua multidão de pecados. Ou seja, o amor de Jesus perdoou você de todos os seus pecados. E esse amor uns pelos outros vai fazer com que perdoamos a multidão de pecados. Olha que coisa linda e maravilhosa isso, irmãos. Porque nós estamos em meio a uma comunidade. Você está lá na sua casa, na sua família, o seu pai, sua irmã, enfim, qualquer pessoa, você está aqui na igreja, o pastor, o irmãozinho, enfim, todos podem errar. Mas se você amá-los, você perdoará cada um deles. Sabe o que faltou na vida de Cã? Faltou amar o seu pai. Porque se ele amasse o seu pai, ele jamais teria exposto e se divertido e teria pecado desonrando Noé. O amor, irmãos, impede você de desonrar a Deus. O amor uns pelos outros impede você de desagradar a Deus. O amor não permite que você seja indiferente diante do pecado dos irmãos, mas vai fazer com que você perdoe o seu irmão. O amor, irmãos, cobre a multidão de pecados. O amor cobre, não encobre. Encobrir, irmãos, é você dissimular, é você disfarçar, é você esconder. Eita, irmão, tu pecou, né? Mano, deixa abaixo, brother. Deixa abaixo, só a gente sabe, tá, isso aí não vai dar nada não. Se der, a gente sustenta. Não é encobrir, é cobrir no sentido de dar atenção àquele que pecou, com o meu amor. Amém, queridos? É o amor que fez Sem e Jafé agir daquela forma com o seu pai, mesmo o pai estando numa situação imprópria e errada. Foi o amor que fez com que aqueles dois agissem daquela forma radical. O amor faz você agir de forma radical, mesmo quando as pessoas estiverem numa situação de pecado, numa situação de erro. Ame uns aos outros. Amém, queridos? E por último, resgate os seus amigos do fogo. Quantos tem amigos que estão indo direto para a condenação do inferno aqui? Quantos tem? Ninguém tem. Só 1, 2, 3, 4, 10. Só 10. Graças. Só 10. Último, resgate os seus amigos do fogo. Judas, verso 23. Por que Judas ali? Vocês estão enxergando ali? 23 é o capítulo ou é versículo, irmão? Versículo, por quê? É isso mesmo, só para saber. Se os irmãos estão sabendo. Judas é só um capítulo, tá bom? Então, ou seja, é o verso 23 aí que nós vamos ler. Diz assim, ó, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Esse fogo, irmãos, está falando da condenação, tá bom? Salvando da condenação. Quanto a outros, sede também compassivos em temor. Agora, olha que detalhe importante. Detestando até a roupa contaminada pela carne. Irmãos, não é... Que palavra forte é essa, detestando? Porque, tipo, não é assim, não é um negócio fraquinho. É ódio mesmo, irmãos. É ódio até da roupa manchada pela carne. A gente tem que ter ódio do pecado, irmãos. A gente tem que repugnar o pecado. O pecado tem que te causar uma ânsia de vômito mesmo. O pecado, irmãos, tem que te causar nojo. O pecado, irmãos, tem que deixar você nervoso, você, sabe, com raiva. O pecado tem que te deixar indignado. Até mesmo pela contaminação do pecado. Judas está falando para a gente ter ódio, irmãos, do pecado. E é lógico que nós sabemos que nós devemos amar o pecador, mas devemos reprovar o pecado, sempre. A gente não deve afastar o pecador de nós. Não, irmãos, eu preciso arrancá-lo do fogo, eu preciso arrancá-lo da condenação. É mais ou menos, queridos, exatamente o que
a preocupação de Sem e de Jafé com o pecado do seu pai. Eu preciso fazer algo que resolva essa situação, porque se eu piorar, eu não tenho como tirar o meu pai disso. Você precisa arrancar os seus amigos do fogo. Existem milhares de pessoas indo, queridos, nessa decadência. Existe uma sentença já proferida, já. Não é uma situação que vai acontecer. Já foi sentenciado. Está condenado. Aqueles que não estão em Cristo está condenado, irmãos. Não tem outro, não tem meio termo. É esse seu amigão que você considera pra caramba lá, mas que não quer saber de Jesus, ele está condenado. É aquela pessoa que você considera muito, que você admira muito, mas que não teme ao Senhor, não entregou a vida para Jesus, está condenado, irmãos. Não tem meio termo. Enquanto você aplaude tudo que ele faz de errado, assim ele vai continuar. O que nós devemos fazer então? Salvai-os, arrebatando-os do fogo. O Senhor está falando aqui para a gente que nós precisamos ter atitude. Porque sentado numa cadeira, você não vai conseguir fazer muita coisa. Sabe o que Deus está falando para a gente hoje aqui? Que a gente tem que salvar uma geração que está se perdendo. Existem inúmeras pessoas que Deus quer que você salve, porque hoje elas estão queimando. Salvai-os, arrebatando-os do fogo, tirando eles da condenação. Isso é uma palavra que deve te tirar da sua zona de conforto de fato. Isso é uma palavra, irmãos, que deve mexer contigo todos os dias, toda semana pelo menos. Isso é uma palavra, irmãos, que deve fazer você se dedicar ao Senhor, que deve fazer você se enfiar nas coisas da igreja, fazer o negócio funcionar, girar toda essa engrenagem, para que mais pessoas possam conhecer Jesus, irmão. Salvai-os da condenação, é você ir para a sua faculdade, e aí lá realmente você ser luz, e não ser aquele cara que só é cristão no domingo, mas lá é um comportamento totalmente diferente do que é aqui. Salvai-os. Tem uma galera indo direto para o fogo, irmãos. Isso deve mexer com você todos os dias. Você precisa pensar nisso, você precisa pensar em algo. Algo tem que ser feito. Eu preciso fazer alguma coisa, eu não posso esperar. Ah, mas a igreja não faz isso, não sei o que lá. Não interessa, não justifica. Quando o Senhor perguntar para você, cadê os seus frutos? Você não vai poder dizer o seguinte: ah, mas é porque lá na igreja não tinha aquilo que eu achava que ia dar certo. Tem a ver com o seu comportamento, tem a ver com o seu dia a dia, tem a ver com o seu linguajar, tem a ver, irmãos, com o seu comportamento, tem a ver com a vida reta, tem a ver com a sua lâmpada acesa, tem a ver com o gosto que é a sua vida neste mundo, tem a ver se você realmente faz a diferença, ou se você, quando chega lá, você é um camaleão. Chega lá, você fica da cor deles, da cor do mundano, você age do jeito que eles agem e você faz as mesmas coisas que ele faz. E quando você chega aqui, você muda de cor, e aí você adora como os cristãos adoram, você canta como os que cantam, você fala como os que falam. Então você é aquele que é conduzido pelas ondas. Elas vêm e vão e te levam para longe de Deus quando você está fora desse contexto, e te trazem mais para perto de Deus quando você vem para cá. E aqui é muito mover de Deus, você sente a presença do Senhor. Mas quando você vai lá para a faculdade, você tem amigos que não conhecem Jesus, lá então você é uma pessoa totalmente profana, e você começa a usar as mesmas palavras que eles usam, e você começa a desonrar assim como eles desonram também.
Salvai-os. Essa palavra é para você, meu irmão. Essa palavra é para mim. Você precisa se reerguer. Você tem que parar de pensar menos de você, porque quem vai fazer essa obra através de você é Jesus, é o Espírito Santo de Deus. É Ele que te capacita, irmão. É Ele que faz as coisas. Então, o que você precisa é estar atento. Você precisa dizer sim para Jesus. Você precisa falar: Senhor, eis-me aqui. E aí Ele vai usar você. E você vai ver o tanto de pessoas que serão influenciadas. Porque não é você, a questão não é você. É só uma escolha que você precisa fazer hoje, amém? Uma escolha necessária aqui hoje, amém, irmãos? A gente tem uma escolha a fazer aqui hoje. A gente pode experimentar as bênçãos que foi lançada na vida de Sem, de Jafé, ou a gente pode experimentar, irmãos, o gosto amargo de uma geração corrompida como foi a de Cã. A gente pode hoje aqui entender de fato que nós recebemos o perdão através de Cristo Jesus, que nós fomos justificados por causa dele, por ele, e aí experimentar as bênçãos do Senhor. A gente pode desprezar realmente tudo isso, achar que tudo isso é exagero, achar que eu não preciso ser corrigido, que eu não preciso mudar a maneira que eu falo, que eu me visto, achar que eu não preciso me comportar de uma maneira que glorifica a Deus nas redes sociais, ou seja lá onde for. Despreza tudo isso, irmão, e vai ver realmente o que vai acontecer com você no futuro. Despreza tudo, todas as palavras que o Senhor tem falado contigo, te alertando, te corrigindo, te mudando. E veja quais são os frutos dessa semente que você está lançando hoje. Ou de fato, leve a sério e de maneira radical uma vida, não simplesmente de santidade, onde você se preocupa com o seu pecado, mas que você realmente saiba se comportar diante do pecado das pessoas. Que Deus hoje realmente possa nos ensinar sobre a pureza moral e que sejamos implacáveis com o pecado em nome de Jesus. Eu queria terminar com o texto de 1 Pedro 2:9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse texto está falando contigo. Esse texto está falando exatamente com você, a respeito de quem você é, a respeito do seu chamado e o que você deve fazer. É muito claro aqui. Você é uma geração eleita para esse tempo fazer a vontade de Deus. Amém? Queria convidar você a ficar de pé para a gente poder orar. Aleluia, Jesus. Senhor, que essa palavra possa realmente mudar as nossas vidas. Queremos dar uma resposta para Ti, Senhor. Não simplesmente agora, aqui, de forma simbólica, mas queremos Te responder com a nossa vida. Uma vida que honra ao Senhor. Uma vida que honra a Tua palavra, que teme a Tua palavra, que leva a sério todos os Teus ensinamentos. Senhor, tira de nós o orgulho. Mata, Senhor, o nosso ego. Senhor, em nome de Jesus, que possamos nos diminuir diante de Ti, Senhor, porque reconhecemos a Tua grandeza, a Tua sabedoria. Meu Deus, em nome de Jesus, que nessa noite haja arrependimento. Se de fato, Senhor Deus, estamos falhando contigo, Senhor, Deus, que possamos mudar a nossa atitude aqui diante do pecado das outras pessoas. Que saibamos, Senhor Deus amado, reprovar o pecado. Cuidar, Senhor Deus amado, do pecador, do caído. Que
saibamos, Senhor Deus amado, de fato, possamos amar uns aos outros. E, Senhor, em nome de Jesus, que sejamos uma ferramenta em suas mãos, para resgatar os perdidos, para salvar aqueles que estão condenados, Senhor, para trazer de volta, Senhor Deus amado, aqueles que se desviaram, Deus, e com a obra poderosa na sua vida, na vida da igreja, seja feita através da vida de cada um dos teus filhos aqui. Senhor Deus, derrama o teu poder, Senhor Deus, sobre nós, enche-nos novamente, Senhor. Prepara, Senhor Deus, um exército aqui poderoso, Senhor Deus, que vai lutar contra as obras das trevas, Senhor, e de fato, em nome de Jesus, fará, Deus, coisas extraordinárias, Deus amado, empoderado, Senhor Deus amado, pelo Senhor, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Nada mais, nada além de ti. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, Senhor, nada mais, nada mais, nada mais. Que ele cresça e eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade.